Bom dia, quarto ano. Hoje nós vamos para as correções, tá? Dos dois exercitando, que foi para casa, e também o caderno de atividade de português. Eu quero que vocês abram na página 19, no qual vocês responderam o primeiro e o segundo, logo após ao ler o discurso de Ara da página 18, tá? Aí pergunta assim, na primeira questão: em quais circunstâncias Yara fez o seu discurso? Isto é, onde ela estava e quem estava presente no momento do discurso? Ela estava na sala do conselho, né, nas duas vilas, e quem estava lá para ouvi-la foi os lêmures e as corujas, tá? Segunda questão: até iniciar sua aventura, qual acontecimento marcou a mudança na sua vida? Lá na história a gente percebe, né, no discurso dela, que a maior preocupação da vida dela era não tirar notas baixas na escola, né, para evitar a recuperação e também não mexer com as suas ocupações, que eram brincar, mexer no computador e ver TV, tá? E o acontecimento que mudou a vida dela foi o aparecimento de Filolau, que era o seu lemur guia. Terceiro, página 20. No início de seu discurso, Yara diz: é uma experiência muito estranha fazer um discurso nesse conselho. Por que ela fez essa afirmação? Essa é uma resposta pessoal, tá? Mas o que vai dizer aí é que ela falou que era muito estranho, era muito estranho ela discursar para animais, já que ela, até pouco tempo, ela não sabia que isso era possível. Você pode colocar do seu jeito aí, mas que vocês falem que ela achou estranho, tá? Falar com os animais. Quarto, foi uma atividade que era para realizar no caderno, onde tinha Ita notou que o discurso de Yara tinha algumas semelhanças com o de Malala, mas apresentava algumas diferenças. Leia as informações organizadas a seguir, separe-as em duas colunas, indicando quais referem-se ao discurso de Malala e quais descrevem o discurso de Yara. Vocês vão fazer no caderno, tá? E vocês vão colocar duas colunas, uma para o discurso de Yara e um para o discurso de Malala. Vejam bem, o discurso de Malala ele dirigia para um público maior, né, que a gente viu. E já o de Yara não, para um público menor, tá? O discurso de Malala apresenta um grande problema mundial, né? E o de Yara apresenta experiências que mudaram seu modo de ver o mundo. O discurso de Malala é um discurso real, e já o discurso de Yara é um discurso inventado para uma personagem. E este último tópico aqui, ó, que é dirige-se ao público de modo respeitoso, dá para os dois, né? Tanto para Malala quanto para Yara. Emprega pronomes de tratamento respeitoso para dirigir-se ao público, dá para os dois, certo? Quinto quesito. Diferentemente do discurso de Malala, o discurso de Yara faz parte de um texto narrativo que compõe o livro Yara e a Arca da Filosofia, escrito por Maurício Abdala. Releia uma parte desse texto. O coração de Yara parecia querer sair pela boca. No trecho acima, quem apresenta as informações e que tipo de discurso foi utilizado? Vejam bem, no texto aí em cima, quem está dando as informações é um narrador, né? Por isso ele é um discurso indireto. Sexto, a partir do segundo parágrafo do texto, a quem pertencem as falas? Que tipo de discurso é usado, direto ou indireto, e por quê? Quem leu, né? Quem leu em casa e viu, a partir do segundo parágrafo, quem fala é Yara. Já que Yara, que está falando, o discurso é direto, tá?
porque as frases são transmitidas em primeira pessoa. Quando é um narrador, o narrador está falando de uma outra pessoa. Então, o discurso é indireto. Mas aí não, quem está falando depois do segundo parágrafo é Yara. O discurso é direto, pois está sendo transmitido na primeira pessoa. Página 21, sétimo quesito. Ita conversou com seus pais sobre o discurso de Yara e contou a eles, com suas próprias palavras, alguns dos trechos que achou mais interessante. Para isso, fez adaptações das falas. Faça como ele, passe as frases a seguir do discurso direto para o discurso indireto. Ou seja, você vai deixar de ser falado na primeira pessoa para você falar de uma outra pessoa, tá? Letra A. Sei que sou apenas uma criança. Então, se eu vou colocar para o discurso indireto, aí você vai colocar Yara disse, ou Yara falou, né? Que sabia que era apenas uma criança. Letra B. Agora sou outra pessoa. Quem foi que falou essa frase? Yara, né? Yara falou, Yara disse, Yara informou que naquele momento era uma outra pessoa. Ou que a partir de agora era uma outra pessoa. Letra C. Cabe a mim seguir ou não o caminho da sabedoria. Yara falou, Yara disse, ou Yara informou, um desses três verbos, tá? Que cabia a ela seguir ou não o caminho da sabedoria. Letra D. A maior preocupação da minha vida era não tirar notas baixas na escola para evitar a recuperação. Aí você vai colocar, né? Yara informou, ou falou, ou disse um desses três verbos, que a maior preocupação da sua vida era não tirar notas baixas na escola para evitar a recuperação. Letra E. Não posso dizer que sei muita coisa. Aí a mesma coisa, Yara informou, falou, Yara informou, ou Yara falou, ou Yara disse, que não podia dizer que sabia muita coisa. Esse oitavo quesito aí, vocês vão empregar o uso de eu e mim. Lembrando que para usar o uso, para fazer, né? Completar com o uso de eu e mim, quem vem sempre antes do verbo é o eu, porque o eu é quem faz a ação, tá? Oitavo, Ita contou aos amigos a história de Yara e eles se interessaram em ler o livro. Leia algumas frases que eles falaram e complete cada uma com um pronome adequado, eu ou mim. Letra A. Mãe, pode me levar à casa de Otávio para eu devolver o livro. Vejam que o eu veio antes do verbo. B. Depois que Otávio ler o livro, você pode emprestá-lo para mim, Ita. Então, esse para mim aí, ele veio logo depois da preposição para, tá? C. Anote o nome do autor do livro para eu pesquisar outras obras dele. D. Você pode contar a história de Yara para mim? Letra E. Mãe, por favor, acenda a luz para eu ler o livro de Ita. O próximo exercitando, que foi para casa, foi da página 37, né? Onde vocês vão ler um texto Normas para o uso da piscina. Lembrando que um texto normativo, ele vai trazer normas, né? Termos de responsabilidades, compromisso, regulamento. Então, vocês vão precisar ler da página 37 para responder essa página 38, tá? Primeiro quesito. Segundo o texto, qualquer pessoa pode usar a piscina? Não, né? Lá no texto vem especificando que cada pessoa, caso a pessoa não cumpra todas as regras obrigatórias, não poderão usar a piscina, tá? Segundo quesito. Nas normas de uso da piscina, a vírgula e os dois pontos foram usados algumas vezes. Copie do texto trechos que apresentam o que se pede a seguir. Aí tem na letra A, uso dos dois pontos para introduzir uma enumeração.
Aí, lá no texto tem assim, uma parte que faz é proibido, 2 pontos, ou é obrigatório, tá? Letra B. Uso da vírgula para separar elementos de uma numeração. Então, posso ter várias respostas aí, como consumir sanduíches, salgadinhos, sucos, refrigerantes ou qualquer outros tipos de alimentos e bebidas na área da piscina. Essa aí é uma sugestão. Letra C. Uso da vírgula para separar local e data. São Paulo, 27 de junho, né? D. Uso da vírgula para separar elementos que compõem um endereço. Então, você vai copiar todo o endereço que está lá do texto, certo? Terceiro. Anita precisou mandar uma mensagem ao seu pai para lembrá-lo que seu exame médico dermatológico precisaria ser refeito, mas teve dúvidas. Ao escrever, ajude-a a escrever a mensagem, completando na página seguinte os espaços com os verbos escritos adequadamente. E agora os verbos devem ser escritos com ISA com S e ISA com Z. Lembrando que para utilizar o ISA com S, tá? A minha última sílaba ela tem que estar com S. Como, por exemplo, avisar vem de aviso, que é escrito com S. Logo, avisar é com S também, né? Aqui. Pai, tenho de realizar um novo exame médico dermatológico. Esse realizar aí é com Z, porque aí vem de realização. Realização, a última sílaba foi são, não tem o S. Para isso, vou precisar que o senhor me leve ao clube no próximo sábado às 9 horas. Esse precisar aí com S, porque vem de preciso. E preciso se escreve com S. O médico vai analisar com S, porque vem de análise, e análise se escreve com S. A minha saúde depois vai atualizar com Z, que vem de atualização, as informações do meu prontuário. Quarto, Anita decidiu levar ao clube uma revista com passatempos para fazer enquanto aguarda a mãe sair da aula de ginástica. Você sabe jogar o jogo da velha? A regra é simples. Basta completar uma linha na horizontal, na vertical ou na diagonal. Nessa versão do jogo, em vez de usar os símbolos tradicionais, você deverá escrever corretamente alguns verbos. Preste atenção nas palavras apresentadas e abaixo delas escreva o verbo relacionado. Não se esqueça de utilizar corretamente as terminações ISA com S e ISA com Z. Para responder essa atividade é muito simples. Eu analiso a minha última sílaba. Se ela terminou com S, então o ISA será com S. Terminou com qualquer uma outra sílaba, vai ser ISA com Z, tá? Canal, canalizar, com Z. Social, socializar, com Z. Paralisia, paralisar, com S. Piso, pisar, com S. Formal, formalizar, com Z. Inútil, inutilizar, com Z. Industrial, industrializar, com Z. Batismo, batizar, com Z. E local, localizar, com Z. Vamos agora para o caderno de atividade de português, página 2, em defesa dos direitos. Para realizar a tarefa proposta pela professora Elaine, a elaboração de um discurso sobre uma causa que gostaria de defender, Ita fez uma pesquisa na internet. Ele encontrou um discurso que pedia a preservação do meio ambiente e que foi feito também por uma adolescente como Malala. O discurso de Seven Suzuki. Olá, eu sou Seven Suzuki, represento aqui na ECO a Organização das Crianças em Defesa do Meio Ambiente. Vanessa Suti, Morgan, Gerner, Michele e eu somos um grupo de crianças canadenses de 12 e 13 anos tentando fazer a nossa parte, contribuir. Foi através de muito empenho e dedicação que conseguimos o dinheiro necessário para virmos de tão longe para dizer a vocês, adultos, que têm de mudar o seu modo de agir.
Eu estou aqui para falar em nome das gerações que estão por vir. Eu estou aqui para defender as crianças que passam fome pelo mundo e cujos apelos não são ouvidos. Estou aqui para falar em nome das incontáveis espécies de animais que estão morrendo em todo o planeta porque já não tem mais aonde ir. Não podemos mais não podemos mais permanecer ignorados. Eu tenho medo de tomar sol por causa dos buracos na camada de ozônio. Eu tenho medo de respirar este ar porque não sei que substâncias químicas o estão contaminando. Eu costumava pescar em Vancouver com meu pai até que recentemente pescamos um peixe com câncer. E agora temos o conhecimento de que os animais e as plantas estão sendo destruídos e extintos dia após dia. Página 3. Eu sempre sonhei em ver grandes manadas de animais selvagens, selvas e florestas tropicais repletas de pássaros e borboletas. E hoje eu me pergunto se meus filhos vão poder ver tudo isso. Vocês se preocupavam com essas coisas quando tinham a minha idade? Tudo isso acontece bem diante dos nossos olhos, e mesmo assim continuamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções. Sou apenas uma criança e não tenho todas as soluções, mas quero que saibam que vocês também não têm. Vocês não sabem como reparar os buracos na camada de ozônio. Vocês não sabem como salvar os peixes das águas poluídas. Vocês não podem ressuscitar os animais extintos. E vocês não podem recuperar as florestas que um dia existiram e onde hoje há um deserto. Se vocês não podem recuperar nada disso, por favor, parem de destruir. Primeiro quesito. Ita adorou o discurso de Suzuki, pois considera as causas ambientais muito importantes. Letra A. Em qual ocasião o discurso foi proferido? O discurso ele foi proferido na conferência, da Eco 92, que a gente viu logo lá no início do texto. Letra B. A quem o discurso de Suzuki é dirigido? Lá no texto a gente viu que foi a todos presentes, na Eco 92, principalmente aos governantes e às autoridades que participavam do evento. Segundo, ao ler o discurso, Ita percebeu que a garota falou em nomes de terceiros. Quem ela representa em seu discurso? Pinte as imagens que representam respostas corretas. Ela falou de tudo aí, menos ela falou dos idosos, certo? Terceiro, página 4. Embora tivesse apenas 12 anos, na época de seu discurso, Servan tinha preocupações que não eram comuns a alguém dessa idade. Quais eram essas preocupações? Ela tinha preocupação, uma delas era em não tomar sol, devido aos buracos na camada de ozônio. Ela tinha medo também de respirar, pois ela não sabia quais substâncias químicas estariam contaminando o ar. E ela ainda falou, que sempre sonhou em ver grandes manadas de animais selvagens, selvas e florestas, mas não sabia se no futuro seus filhos poderiam ver tudo isso. Quarto, quais problemas ambientais Suzuki mencionou em seu discurso? Assinale as opções corretas. Ela falou da poluição do ar, ela falou do desmatamento, não falou do acúmulo de lixo, ela não falou da poluição do solo, falou da poluição da água, aquecimento global não, extinção de animal sim, destruição da camada de ozônio sim. Quinto, como você já aprendeu, um discurso tem a função de transmitir uma mensagem baseada em argumentos, a fim de convencer o público a concordar com as ideias apresentadas. Em seu discurso, qual era a intenção de Servan Suzuki? Justifique sua resposta com o trecho do texto lido. Vejam, nesse último parágrafo aí, vocês não sabem como reparar os buracos na camada de ozônio, vocês não sabem como salvar os peixes das águas poluídas,
vocês não podem ressuscitar os animais extintos e vocês não podem recuperar as florestas que um dia existiram e onde é um deserto, onde hoje é um deserto. Se vocês não podem recuperar nada disso, por favor, parem de destruir. Isso aí é a justificativa que você vai colocar, e ela fez um apelo, né, para que as pessoas parassem de destruir aquilo que não podia reparar, certo? Vamos lá para a página 6, onde nós vamos fazer a atividade de discurso direto e indireto. Lembrando que o discurso direto está falando na primeira pessoa, tá? E o indireto está falando de uma outra pessoa. 7º, leia o trecho retirado do discurso. Sou apenas uma criança e não tenho todas as soluções, mas quero que saibam que vocês também não têm. Letra A. No trecho acima, quem transmite a mensagem? Ora, quem transmite a mensagem é Servan Suzuki, né? Suzuki, desculpa. Pinte os verbos que justificam a sua resposta. Lá, você vai ver no trecho que o que vai justificar que ele está falando que é uma... que quem está transmitindo a mensagem é o sou, tá? O tenho e o quero. É o que vocês vão pintar. Letra B. Ao ler atentamente o trecho do discurso, o Ita chegou a uma conclusão. Leia a fala dele e complete-a. Aí tem lá. Os verbos que você identificou estão na primeira, né, pessoa do singular. O que caracteriza o discurso direto? Vejam, lá em cima tem sou apenas uma criança e não tenho todas as soluções, mas quero que saibam que vocês também não têm. Então aí ele está na primeira pessoa, né, do singular, logicamente, e isso caracteriza um discurso direto, porque está falando dela mesma. 8º quesito. Agora que você relembrou as características do discurso direto, vamos praticar outro tipo de discurso? Leia as frases de Servan Suzuki na página seguinte e passe-as para o discurso indireto. Para fazer essa atividade, consulte a tabela abaixo. Aí tem transformação de discurso direto para o indireto. O discurso direto, pronome na primeira pessoa, né? Eu, meu. Já o discurso indireto é o pronome na terceira pessoa. Eles, elas, deles, delas. Ou ele, ela, dele, delas. Verbos conjugados no presente. Sou, gosto. Verbos conjugados no passado, quando for o discurso indireto. Era, gostava, porque está falando do outro, tá? Palavras que indicam lugar. Aqui, para discurso direto, e ali, lá, para discurso indireto. Palavras que indicam tempo. Para o discurso direto hoje, para o discurso indireto naquele dia. Página 7. Servan disse, não podemos mais permanecer ignorados. Ora, eu vou passar para o discurso indireto, então vamos lá. Servan disse que eles ou elas, tanto faz, não podiam mais permanecer ignorados. Letra B. Eu tenho medo de tomar sol por causa dos buracos na camada de ozônio, declarou Servan. Então, você vai colocar para o discurso indireto. Servan afirmou, né, que ela estava lá. Servan declarou que ela tinha medo de tomar sol por causa dos buracos na camada de ozônio. C. Eu estou aqui para defender as crianças que passam fome pelo mundo e cujos apelos não são ouvidos, afirmou Servan. Então, você vai colocar lá. Na letra C, Servan afirmou que ela estava lá para defender as crianças que passavam fome pelo mundo e cujos apelos não eram ouvidos. Tirando da primeira pessoa para a terceira pessoa, tá? Letra D. Servan informou. Temos o conhecimento de que os animais e plantas estão sendo destruídas e extintos dia após dia. Então, você vai colocar, Servan informou que eles, ou que elas, tinham conhecimento de que os animais e plantas estavam sendo destruídos e extintos dia após dia. 9. Leia a frase. Ita pensou que o discurso fosse atual,
mas percebeu que ele foi feito há muitos anos. Letra A. A frase acima está escrita no discurso indireto, né? Porque se fosse no direto, seria no agora. Letra B. Agora circule a fala na qual há a transformação correta no discurso da frase acima. Página 8. Uso de eu e mim. Logo que começou a preparar seu discurso, Ita teve dúvidas em relação ao uso dos pronomes eu e mim. Leia o primeiro parágrafo que ele escreveu. Todas as pessoas devem ajudar a preservar o meio ambiente. Até as ações mais simples podem trazer grandes resultados. Por exemplo, em casa minha mãe sempre pede para mim tomar banhos curtos e não esquecer as lâmpadas acesas ao sair de um cômodo. Aí a gente já viu o primeiro erro, né? Que não é para mim tomar banhos, e sim para eu tomar banho, né? Aí a questão pede, no parágrafo apresentado há um trecho inadequado. Identifique-o e reescrevam de acordo com as normas padrão da língua. É o que a tia acabou de falar aí. Você vai pegar essa frase onde está escrito... cadê? Por exemplo, em minha casa... Cadê? Por exemplo, em casa, minha mãe sempre pede para mim tomar banhos curtos. Você vai copiar ela novamente, só que trocando agora o para mim para eu tomar banhos curtos, tá? Página 11. Questão 11, desculpa. Depois de a mãe de Ita indicar o trecho cuja escrita estava inadequada, ele decidiu revisar todo o texto. Para ajudá-lo, complete os espaços corretamente com os usos dos pronomes eu e mim. Lembrando que o mim vai vir sempre depois da preposição e o eu vai vir sempre depois do verbo. Tá? Aliás, antes do verbo, que é o que vai fazer a ação.